ele começa a se apaixonar pela garota mais desejada da escola. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora! Em um dia de escola, Lisa acorda cedo com o despertador tocando. Logo em seguida, sai correndo para a escola. No caminho, todos ao redor viram o pescoço para olhá-la, admirados com sua beleza. Ao chegar na escola, a atenção continua. Todos param o que estão fazendo apenas para desejar um bom dia a ela, e Lisa, por sua vez, responde a todos. Ao entrar na sala, encontra um garoto chamado Kuroi Amaka e o cumprimenta. No entanto, ao contrário dos outros, ele tem um semblante mais sério e responde sem um sorriso no rosto. Acostumada a ser o centro das atenções, Lisa fica intrigada com a reação dele. Curiosa, tenta puxar mais conversa na esperança de vê-lo sucumbir ao seu charme como todos os outros. Ela então comenta sobre o fato de ele não estar de uniforme e pergunta como conseguiu entrar na sala daquele jeito. Enquanto isso, os outros garotos da sala, tomados pela inveja, observam Kuroi recebendo toda aquela atenção. Porém, ao contrário deles, Kuroi não gosta nem um pouco da interação e pede para Lisa deixá-lo em paz. O desprezo dele a deixa ainda mais confusa. Afinal, ninguém jamais havia ignorado sua presença dessa forma. Determinada a arrancar alguma reação do garoto, ela dá uma espiada no que ele está vendo no celular e descobre que ele gosta de gatos. Aproveitando a informação, Lisa tenta uma abordagem mais fofa, fazendo gestos de gatinho para testar suas reações. Para sua surpresa, nota uma leve mudança na expressão dele, algo menos indiferente. No entanto, logo em seguida, Kuroi manda que ela pare de falar com ele, a menos que seja por algo realmente necessário. Mais uma vez rejeitada, Lisa sente-se incomodada e, ao refletir sobre sua vida, percebe que desde a infância sempre foi adorada por todos ao seu redor. Acostumada a receber atenção e confissões amorosas, não consegue aceitar que Kuroi seja diferente. Cada vez mais frustrada, Lisa decide apelar. Sobe em uma escada de propósito, deixando as pernas à mostra na esperança de que Kuroi finalmente a note. No entanto, mesmo com essa provocação, ele simplesmente a ignora e segue seu caminho. Indignada com essa atitude, ela se desequilibra e cai no chão. Mas, ao invés de ajudá-la, Kuroi continua andando como se nada tivesse acontecido. Durante a aula, Lisa bola um novo plano e finge estar passando mal para ir à enfermaria. O professor pede um voluntário para acompanhá-la e uma garota se oferece, mas antes que ela possa ir, Lisa rapidamente se joga em cima de Kuroi, insistindo para que ele a acompanhe. Chegando à enfermaria, ela o encurrala contra a parede, e Kuroi percebe que ela nunca esteve doente. Lisa então revela que a enfermeira sempre está ausente naquele horário, garantindo que eles terão um momento a sós. Enquanto tenta seduzi-lo, Lisa se sente estranha. Kuroi é o primeiro garoto que a faz ir tão longe apenas para obter sua atenção. Desconfortável com a situação, ele diz que não a odeia, mas continua distante. Lisa percebe que ele está um pouco vermelho, o que ela encara como uma pequena vitória. Mas logo ele retoma sua expressão fria de sempre. Decidida a não desistir, Lisa o empurra para que conversem no leito da enfermaria, mas no meio da confusão, ambos acabam caindo juntos na cama. Mesmo estando sobre ele, Kuroi continua encarando-a com desprezo, o que a deixa ainda mais paranoica. Como pode alguém resistir a seus encantos? Ela se considera uma abelha rainha, alguém que sempre conquista quem quiser. Retornando à sala, Lisa é abordada pelos outros alunos, que perguntam se ela está bem. Ela responde que sim e volta ao seu lugar. No entanto, ao agradecer a Kuroi por tê-la ajudado, percebe que é incapaz de encará-lo nos olhos, sem entender o motivo se questiona. Será que no fim das contas, ela realmente está gostando dele? Lisa decide que seu novo objetivo de vida é conquistar o coração de Kuroi. No dia seguinte, ao voltar para a escola, tenta falar com ele novamente, mas Kuroi responde com poucas palavras e logo volta a ignorá-la como de costume. Além disso, enquanto ele passa ao lado de outra garota, ela fica toda vermelha só de olhar para ele, o que deixa Lisa ainda mais intrigada. Durante a aula de educação física, Lisa tenta chamar a atenção de Kuroi ao fazer alguns alongamentos com uma roupa um tanto quanto chamativa. Em seguida, convida-o para se juntar a ela nos exercícios, mas, como sempre, ele a ignora. Ao perceber que ainda não fez nenhum progresso, Lisa pensa em outra estratégia para atraí-lo. Levanta a camisa levemente, deixando seu umbigo à mostra na esperança de que ele a olhe. No entanto, ao vê-la dessa forma, Kuroi rapidamente se vira de costas, tentando preservar sua mente de pensamentos impróprios. Lisa, vendo que ele se afastou, segue no mesmo caminho e tenta convencer a si mesma de que não está obcecada por ele, está apenas curiosa para entender como alguém pode resistir aos seus encantos. Assim que chega ao bebedouro, onde ele também está, se aproxima da torneira para beber água, sem intenção direta de provocá-lo. Mas dessa vez, Kuroi a encara com um olhar diferente, mais doce, embora rapidamente desvie o olhar e se vire de costas. Lisa percebe essa mudança repentina e decide testá-lo, derramando um pouco de água em si mesma. Ao notar sua camisa molhada grudando no corpo, Kuroi fica completamente vermelho. Lisa percebe que já foi longe demais em sua tentativa de conquistar a aprovação dele e começa a se sentir envergonhada.
Antes que outros possam notar a situação, Kuroi, ainda tentando manter sua compostura, tira a própria camisa e a cobre, evitando que seu corpo ficasse muito exposto. Lisa, ao ver esse gesto, se derrete por dentro. Mais tarde, ao caminhar para casa, Kuroi é abordado por dois colegas de classe que o criticam por tratar Lisa de maneira tão fria, ainda mais considerando o quanto ela está se esforçando para ser legal com ele. Os três então param em um parque para conversar melhor e Kuroi finalmente revela seu segredo. Ele será o herdeiro de um templo sagrado e por isso foi proibido de se aproximar demais de garotas, pois precisa manter seu espírito puro e livre de qualquer pensamento impróprio. Ao ouvirem isso, os colegas deduzem que ele nunca teve uma namorada, e Kuroi confirma, explicando que cresceu cercado apenas por idosos e cabras em sua casa. Como nunca teve muito contato com garotas, ele sequer sabe o que dizer a elas. Finalmente seus colegas entendem por que ele sempre tratou Lisa com tanta frieza. Enquanto reflete sobre tudo, Kuroi percebe que sua única referência de garotas fofas vem da televisão e por isso sente que estar na escola é um desafio. Há tentações por todos os lados. Seus colegas sugerem que, pelo menos, ele tente tratar Lisa um pouco melhor, já que isso não seria algo que comprometeria seu espírito ou seus deveres religiosos. Após pensar um pouco, Kuroi concorda em seguir o conselho, mas em sua mente sente-se dividido. Se continuar interagindo com Lisa, teme que possa acabar se apaixonando por ela, o que seria o fim para ele, já que sua vida é totalmente dedicada à religião e a relacionamentos são proibidos. Lembrando-se de todos os momentos que passou ao lado dela, Kuroi se sente incomodado com os pensamentos que começam a invadir sua mente, imaginando encontros românticos e situações que não deveria. Assim que percebe para onde seus pensamentos estão indo, ele se apressa em afastá-los. Seus colegas, ao observarem sua expressão de desconforto, finalmente entendem por que ele sempre fazia cara de nojo quando Lisa tentava seduzi-lo. Ele estava apenas tentando manter sua mente limpa de qualquer desejo. No dia seguinte, Lisa volta a falar com Kuroi e devolve a camisa que ele lhe emprestou. Ele a recebe com a mesma expressão indiferente de sempre, mas, antes de se afastar, Lisa se aproxima de seu ouvido e sussurra: "Eu deveria ter devolvido com o meu perfume?" Ao ouvir isso, Kuroi quase entra em colapso, tentando de todas as formas purificar sua mente e afastar qualquer pensamento inadequado. Lisa, por outro lado, se anima ainda mais com a reação dele e promete que fará de tudo para conquistá-lo. No dia seguinte, Lisa acorda cedo para ir à escola. Assim como nos dias anteriores, todos continuam virando a cabeça para olhá-la sempre que passa. Afinal, a magia da abelha rainha continua ativa. Ao chegar na escola, durante a aula de arte, Lisa é novamente abordada pelos mesmos garotos de sempre, que, encantados, não deixam de elogiar sua beleza. Como sempre, Mona não dá a mínima para os outros. Em vez disso, volta a tentar chamar a atenção de Medaka, perguntando o que ele acha da pose que está fazendo. Ao olhar para ela, ele se esforça para se concentrar e manter sua mente limpa. Mona estranha essa atitude e insiste pedindo para o garoto usá-la como modelo para seu desenho. Ao ver a situação, um garoto ao lado quase arranca os próprios cabelos de inveja do privilégio que Medaka está recebendo. Já Mona, aproveitando a oportunidade, impõe uma regra para o garoto, dizendo que fará qualquer coisa por ele, mas deixa claro que algo não artístico talvez fosse um pouco demais. Logo em seguida, ela esclarece que está brincando, mas Medaka apenas olha para o céu, como se estivesse pedindo perdão pelos pensamentos que passaram por sua mente. Quando ele ignora as gracinhas dela, os outros garotos da sala se apressam em dizer que Mona é muito engraçada. Pensando melhor em sua estratégia, Mona decide que essa será a última vez que receberá um olhar de desprezo dele, pois afinal de contas, a atividade de arte exige que os alunos desenhem seus colegas próximos. Sendo vizinha de carteira dele, Medaka não terá escolha se não desenhá-la, ainda que não queira. Ao se lembrar dessa regra, Mona sente que venceu, pois encontrou uma brecha para se aproximar dele. Enquanto isso, Medaka tenta disfarçar sua admiração, pois para ele, Mona continua extremamente bonita. Percebendo que sua mente está sendo invadida por pensamentos mundanos, ele volta a se controlar. Já Mona aproveita para atacar com força total, fazendo uma pose que deixa a sala inteira maravilhada, expondo sutilmente suas axilas. Ao notar que Medaka está começando a ficar vermelho, ela se sente satisfeita. Porém, para ele, essa tentação faz parte de seu treinamento como futuro herdeiro do templo. Então, aos poucos, consegue se acalmar e encara a tarefa de desenhá-la de forma técnica, sem permitir que pensamentos impróprios o dominem. De repente, uma garota chamada Haruno, que deveria estar focada em sua própria atividade, começa a encarar Mona com um olhar doce. Mona estranha, mas segue com o trabalho e pergunta a Medaka em que parte do desenho ele está. Ele responde que está no pescoço. Ao perceber que ele está observando essa área com tanta atenção, Mona fica vermelha. O simples fato de ser encarada com tanta intensidade já faz sua mente devagar. E ao incapaz de lidar com esse calor repentino, ela sai correndo da sala, usando a desculpa de que não está se sentindo bem. No banheiro, ao se lembrar de que aquele foi o único momento em que Medaka a olhou com tanta intensidade, Mona sente que desperdiçou a chance. Para ela, ele deveria olhá-la dessa forma o tempo todo, e não apenas durante um trabalho escolar.
Enquanto isso, Medaka continua pensativo, olhando para seu desenho. Logo, os dois garotos de antes se aproximam para vê-lo e percebem que ele realmente se dedicou, observando Mona com atenção para capturar cada detalhe. Medaka tenta negar, afastando qualquer pensamento indevido, e depois segue para a biblioteca para pegar um livro para um trabalho escolar. Medaka acaba esbarrando a mão em Mona, que por um acaso do destino, ou não, estava ali naquele momento, protagonizando uma baita cena clichê de romance. Nisso, o garoto apenas entrega o livro para ela e deixa o local, evitando que aquela simples interação possa lhe gerar pensamentos um tanto quanto duvidosos. Afinal, o simples fato de encostar na mão dela por acidente o deixa mais agitado do que um terremoto. E quanto a Mona, ela fica para trás, tentando entendê-lo, até que de repente nota que aquela mesma garota de antes está encarando. Mas assim que percebe Mona olhando de volta, a garota toma um susto e sai correndo. Após isso, a inveja reina na biblioteca, pois Mona decide sentar ao lado de Medaka para ler com ele. Enquanto os dois leem, todos observam de longe, torcendo contra Medaka, pois queriam estar no lugar dele para aproveitar ao máximo a companhia dela, e também aquelas leves encostadas. Quanto a Haruno, ela continua obcecada por Mona, encarando de longe novamente. Ao ver que a garota aparentemente quer lhe dizer algo, Mona fica sem entender porque Haruno prefere observar de longe, ao invés de falar com ela. Mas ao pensar mais um pouco, lembra que Haruno estava olhando para ela na aula de arte, e por coincidência, naquela ocasião, ela também estava acompanhada de Medaka. Portanto, Mona deduz que a garota esteja, na verdade, encarando Medaka, pois tem uma queda por ele. Sentindo-se em uma disputa, Mona nota que, mesmo tendo todo o tempo do mundo com o garoto, ele nem sequer olha de volta para ela. Nisso, ela resolve mudar sua estratégia, analisando como Haruno se comporta, pois acredita que Medaka deve gostar mais de pessoas com esse perfil. No caso, uma garota silenciosa e que costuma ler muitos livros. Assim que finaliza sua análise sobre Haruno, Mona passa a agir como ela, chegando até a colocar óculos para entrar no personagem ainda mais a fundo. Assim que a vende óculos, os garotos da biblioteca voltam a venerá-la, porém Mona só está interessada em saber como Medaka está reagindo a essa sua nova versão. Para ela, o coração dele já deve estar saltando a essa altura do campeonato. Enquanto isso, Medaka mentalmente elogia, dizendo que Mona fica muito bem naquele estilo. No entanto, essas palavras ficam só na cabeça dele mesmo. Já Mona decide elevar a provocação para um novo nível, mais precisamente para a perna dele. Ela começa a deslizar o dedo de leve, acariciando apenas com a pontinha, na intenção de provocá-lo ainda mais. Medaka começa a suar frio, e Mona, por sua vez, decide ser mais direta, perguntando o que ele acha dessa nova versão dela. Mas, ao invés de responder, Medaka apenas diz que o pé dela está encostando nele. Portanto, ele deixa o local para tentar se controlar melhor, pois, meu amigo, a situação deve estar subindo o Monte Everest. Ao ver que nem isso funcionou, Mona fica em choque. Em seguida, ela nota Haruno ainda encarando e deduz que a garota realmente gosta muito de Medaka. Após isso, Mona começa a perseguir Haruno por onde quer que ela vá, na intenção de entender melhor os comportamentos da garota. Nisso percebe que Haruno é muito prestativa, regando as plantas da escola e limpando o quadro negro mesmo sem ninguém pedir. Vendo que ela é, na verdade, apenas uma boa garota, Mona decide continuar observando-a por mais tempo, até descobrir alguma falha que possa usar contra ela. Afinal, só assim Mona terá certeza de que Haruno não terá chance de conquistar o coração de Medaka. No entanto, assim que vê Haruno se trocando e nota que os airbags dela são bem alinhados e de qualidade superior, Mona percebe que está lidando com uma concorrente de peso. Enquanto isso, as outras garotas começam a elogiar o corpo de Haruno, dizendo que estão com inveja, pois ela até que esconde bem, mas, ao tirar a roupa, revela ser uma verdadeira beldade. Em outro momento, Mona desabafa sozinha, dizendo que Haruno é uma garota muito mais agradável e doce do que ela. De repente, ao receber um livro de um outro aluno, ela agradece dizendo que o ama. Isso faz com que o garoto fique todo vermelho e vá embora para casa tão feliz como se tivesse ganhado na Mega Sena. Ao notar essa reação, Mona se lembra de que nunca tratou Medaka com esse mesmo carinho, dizendo que o ama. Então, decide usar essa estratégia a seu favor. Enquanto Medaka está no terraço, de boa, com a mente totalmente tranquila, Mona vai até lá e propositalmente deixa seu lenço cair, forçando Medaka a pegá-lo para ela. Assim que ele faz esse favor, ela tenta agradecer dizendo que o ama, como fez com o outro garoto mais cedo. No entanto, ao tentar dizer isso diretamente para Medaka, ela trava. De repente, o vento começa a ficar ainda mais forte, fazendo com que sua saia balance demais. Mona segura a saia com toda a força, e ao invés de falar que o ama, acaba chamando Medaka de safado. Porém, ele se defende, dizendo que não viu nada. Nisso, ela simplesmente decide falar com ele em outro momento. Enquanto desce as escadas, sente que acabou perdendo uma chance de superar Haruno. E passado-se um mês desde que ela começou a frequentar aquela escola, Mona se sente frustrada ao ver que até agora Medaka não demonstrou nenhum sinal de interesse nela. E para piorar as coisas, Mona é escolhida para ser a representante de classe ao lado de Haruno, sua concorrente direta. Ao ficar a sós com a garota, Mona nota que não é capaz de entender suas intenções. Afinal, Haruno aparenta estar muito à vontade, mesmo estando junto com ela.
Ainda que os três sejam tecnicamente um triângulo amoroso, ao refletir um pouco mais, ela percebe que Haruno pode nem ao menos vê-la como uma rival, o que a irrita, pois Mona se sente subestimada. Durante a conversa, Haruno deixa a tela do celular visível por alguns segundos. Ao perceber isso, esconde o aparelho rapidamente, dizendo que Mona é a última pessoa que pode ver o seu conteúdo. Ao ouvir isso, Mona fica ainda mais curiosa e insiste para dar uma olhada, mas Haruno continua negando, afirmando que se Mona visse, acabaria odiando-a para sempre. Persistente, Mona corre atrás dela para descobrir o que há de tão secreto, garantindo que não irá odiá-la, contanto que a garota tire as mãos do seu Medaka. Ao escorregar e cair sobre Haruno, Mona finalmente consegue pegar o celular e descobre que, na verdade, Haruno mantinha várias fotos dela armazenadas, todas tiradas sem que Mona percebesse. Ao ser flagrada, Haruno começa a chorar, confessando que sempre foi fã de Mona desde a cerimônia de entrada, e por isso guardava aquelas imagens para poder vê-las mesmo quando não estivesse na escola. Na tentativa de amenizar a situação, Haruno diz que tem apenas 300 fotos de Mona no celular, quase nada, coisa totalmente normal. Ao ouvir tudo isso, Mona fica aliviada, já que a garota não estava atrás de Medaka. Apenas era uma fã um tanto peculiar. Ao lembrar do momento em que pediu para Haruno tirar as mãos de Medaka, Mona nota que acabou se entregando, então tenta corrigir a situação, dizendo que estava falando dos peixes Medaka. Porém, ao ouvir essa desculpa nada convincente, Haruno afirma que já percebeu que Mona mudou seu comportamento desde que Medaka se transferiu para aquela escola. Mona segue tentando negar, mas Haruno insiste dizendo que irá apoiá-la com Medaka a partir de agora, pois tem certeza de que ela tem uma queda pelo garoto. E no dia seguinte, na escola, os alunos preparam um evento cultural. Enquanto ajudam nos preparativos, Mona é abordada por Haruno, mas ao notar a garota vindo conversar com ela repetidas vezes, Mona começa a se mostrar menos receptiva. Passa a responder só o essencial, mas ao olhar para Medaka e vê-lo focado apenas nas tarefas do festival, Mona não consegue mais desviar os olhos dele. Percebendo isso, Haruno diz estar na torcida por ela, e acredita que o evento será uma ótima chance para ela se destacar diante dele. Porém, ao ouvir isso, Mona tenta despistar, repetindo mais uma vez que não sente nada por Medaka como ela está imaginando. Nesse momento, ela se recorda da vez em que pediu para Haruno tirar as mãos de Medaka e percebe que aquilo fez a garota tirar conclusões completamente erradas. Afinal, o único objetivo de Mona é fazer com que ele se apaixone por ela. Mais tarde, após as aulas, Mona vai com Haruno escolher algumas roupas, e enquanto analisam os trajes que irão usar, Haruno menciona uma lenda que ronda o festival cultural da escola. Trata-se da Passagem do Destino, também chamada de Ponte do Amor. Ao ouvir isso, Mona fica sem entender, então Haruno a chama até a janela e mostra a ligação entre dois prédios que eles chamam de ponte. Em seguida, ela explica que se um casal der as mãos ali durante o festival, os dois ficarão apaixonados para sempre. Depois disso, Haruno deseja que Mona consiga segurar a mão de Medaka naquela ponte, para que possam estreitar o laço entre eles. Ao ouvir isso, Mona tenta mais uma vez explicar que não tem nada com ele, mas no meio da conversa, Haruno é chamada para outro lugar. Quanto a Mona, ela percebe que não conseguirá convencer Haruno de que não gosta dele, a menos que consiga fazer o garoto se apaixonar por ela o quanto antes. E então começa a experimentar diversas roupas, na esperança de encontrar um visual que a torne irresistível, pois só assim poderá atrair Medaka de vez. No entanto, ao testar alguns trajes, acaba rejeitando todos e diz que precisa encontrar uma combinação perfeita que faça o coração de Medaka acelerar mais do que Sirene em dia de operação. Mas depois de tentar um pouco mais, ela finalmente encontra o look ideal. No caso, ela decidiu ir ao festival vestida de coelhinha. Porém, ao se olhar no espelho, percebe que a roupa revela demais, o que a deixa um pouco sem graça. E então começa a considerar mudar o figurino. Mas no instante em que pensa nisso, Medaka entra na sala e a vê com aquela roupa nada discreta. Mona imediatamente fica mais vermelha que pimentão e vira de costas. Medaka também fica encabulado e pergunta o motivo de ela estar usando aquele traje. Mona tenta se justificar dizendo que está apenas experimentando algumas roupas para as atividades do comitê. Mesmo tentando parecer natural, por dentro ela sente que cometeu um erro colossal. Quanto a Medaka, ele deixa cair os papéis que carregava e avisa que só entrou para deixá-los ali, então deixa claro que vai sair em um instante. Mas enquanto recolhe os papéis, Mona ouve a voz de Haruno se aproximando e percebe que a situação ficará ainda mais suspeita se ela a encontrar vestida daquele jeito ao lado de Medaka. Antes que Haruno entre, Mona puxa Medaka e se esconde com ele entre as roupas. Porém, como ficam muito próximos, o airbag ativa e quase acerta o rosto do protagonista, deixando nosso garoto santo em choque. Enquanto isso, Haruno recolhe os papéis do chão, se perguntando de onde vieram. Mona, por sua vez, está tensa, e como está colada em Medaka, torce para que ele não esteja ouvindo os batimentos acelerados dela. Afinal, ela está facilitando demais as coisas para ele. Medaka, por outro lado, tenta manter o foco em sua missão de recolher os papéis e limpar a mente de qualquer pensamento suspeito. Porém, ao senti-lo respirando próximo da orelha, Mona começa a ter cócegas e quase solta uma risada. Mesmo assim, consegue se controlar a tempo. Voltando a Haruno, ela é chamada de novo e sai, comentando que Mona não está mais na sala como antes. Uma colega pergunta por ela, mas Haruno
Mono responde que não sabe onde ela pode ter ido, já que o local já estava vazio quando chegou. Com isso, depois que as duas se afastam, Medaka e Mona finalmente conseguem sair do armário apertado onde estavam escondidos. Mona suspira de alívio, e em seguida percebe que acabou de oferecer algo muito valioso ao garoto. Então ela o observa, esperando ver se isso foi suficiente para fazê-lo se apaixonar. Mas, como sempre, se decepciona, pois o nosso protagonista frio e racional continua mantendo a cabeça limpa e fiel ao caminho da virtude.